Oi, oi, gente! O Atlético acabou de terminar o seu quarto jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas antes de eu te contar como foi o jogo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever na Tretes. A gente acabou de bater 90 mil inscritos, estamos aí rumo à meta de 100 mil inscritos. Então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. O Atlético acabou de empatar com o Santos pelo placar de 1-1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo aconteceu aqui no mini estádio do CT do Caju. O Atlético começou ali pressionando muito mais o Santos, principalmente pelo lado esquerdo de ataque do Furacão. Então o Atlético pressionou bastante, o Sorriso teve finalização perigosa no começo do jogo, o Amorim também. O Atlético pressionou muito o Santos, que demorou um pouco para se achar no jogo, demorou um pouco para conseguir reagir, né, e partir para cima do Atlético. Depois de um tempo o jogo começou a ficar um pouco mais equilibrado, o Santos começou a entrar um pouco mais na partida, a ficar um pouco mais atento, o Santos que não estava conseguindo ter a bola, estava errando passes muito curtos, muito simples no começo do jogo. Quando o Santos passou a ter a posse, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, até que o Santos com o Nadson, camisa 10, que é um jogador muito ágil, é um jogador muito rápido, abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. E a partir daí o Atlético precisou correr atrás do placar, né? O Atlético que foi firme ali, não abaixou a guarda, continuou indo para cima do Santos, que ainda assim, depois do primeiro gol, levou um pouco mais de perigo ao Atlético, que não tinha feito ainda no começo do primeiro tempo, até a metade ali do primeiro tempo. Então o Atlético foi indo, chegou no intervalo, o Furacão voltou com outra postura. No segundo tempo, o Atlético pressionou muito mais o Santos, o Atlético foi um time muito mais aguerrido, foi um time que teve muito mais volume de jogo, o Atlético criou muitas chances, teve finalizações perigosas, 2 faltas ali em sequência que o Cauê Vinícius sofreu, foi até engraçado porque foram 2 faltas muito parecidas, que ele estava naquela tentativa de driblar os marcadores do Santos e acabou sendo derrubado ali a alguns palmos da grande área. E nas 2 finalizações do Bach, elas passaram muito pertinho da trave, as 2 foram assim muito próximas uma da outra, então o Atlético estava pressionando, o Santos jogou muito recuado o segundo tempo, o Santos parecia um time diferente do que tinha finalizado ali o primeiro tempo. E com o Atlético pressionando cada vez mais e sendo muito firme na marcação, não dando espaço para o Santos criar oportunidades, até o Santos precisou jogar muito no contra-ataque, não teve sucesso, ainda bem, o Atlético conseguiu segurar esse placar de 1-0 contra, né, até os 43 minutos do segundo tempo, que num escanteio, né, o Atlético já tinha tido muitos escanteios no jogo, num escanteio o Stabellini subiu sozinho, a bola foi caindo no fundo, bem no cantinho, no fundo do gol, o goleiro do Santos não conseguiu chegar e também a marcação do Santos não chegou no jogador atleticano. Ainda logo na sequência, o Atlético ainda teve mais uma chance clara de gol. O Furacão foi pressionando até o final, o Santos não conseguiu reagir depois do gol do Atlético, não teve mais chance, não criou mais perigo. O árbitro deu até 7 minutos de acréscimo e até o fim dos 7 minutos de acréscimo o Atlético pressionou, o Atlético criou muitas chances. Logo depois do gol teve uma chance também com o Benjamin, que ficou ali cara a cara e a zaga do Santos conseguiu cortar a finalização. E por fim, aconteceu até uma situação um pouco peculiar, um pouco engraçada aqui no campo. O jogador do Santos, Samuel Pierre, já tinha levado um cartão amarelo e ali, mais ou menos um pouco antes dos acréscimos, levou o segundo amarelo. O árbitro aplicou o cartão, deixou o jogo seguir, não percebeu que o jogador já tinha 2 amarelos e alguns segundos depois que ele apita novamente, olha para o jogador e comunica que ele já tinha 2 amarelos, aí expulsou o jogador. Então o Atlético ficou ali os 7 minutos de acréscimo, até um pouco mais, com o jogador a mais, conseguiu aproveitar um pouco a vantagem porque continuou pressionando o Santos, mas saiu aí com o placar de 1-1. O Furacão então termina essa quarta rodada com mais um jogo pontuando, o Atlético que já havia vencido o Cuiabá aqui pelo placar de 2-0 com 2 gols do Sorriso e tinha sido derrotado fora de casa para o Vasco e também para o Palmeiras. O Santos que vinha de bons resultados, o Santos teve uma derrota, é verdade, contra o Cruzeiro, mas já havia batido ali o
o Grêmio e o Avaí em casa. Então o Atlético conseguiu segurar, conter um pouco um adversário forte, um adversário que tem tido um bom desempenho, estava na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E é isso aí, agora o Atlético entra em campo pelo Campeonato Paranaense e vai pensando aí mais pra frente nas próximas rodadas que vem pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí, você gosta de acompanhar o Atlético Sub-20? Então deixa o seu like. Se você gosta dos jogadores de base, dos nossos jogadores de base, também curte, comenta aqui embaixo o que você achou da atuação do Atlético, o que você achou do desempenho do rubro-negro nessa partida de hoje, que inclusive marcou mais uma estreia. Se no jogo passado do Campeonato Paranaense a gente teve estreia do nosso treinador interino, digamos assim, do Sub-20, hoje o Atlético também teve uma estreia. O Alexandre Lemos, que era treinador do Sub-17, entrou em campo e foi o nosso comandante ali na beira do gramado. E agora eu peço para você deixar o seu like e se você gosta de vídeos assim informativos, também se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso programa Tretes News, que é o mais jornalístico e só informativo sobre o Atlético, que acontece todas as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras às 8 horas da noite aqui na Tretes.